João capítulo 17. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vou ler os versículos ímpares. Peço aos irmãos que leiam os versículos pares. De todo o capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus te glorificarei na terra, realizando a obra que tiveste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saíste de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e que eu neles esteja. Amém, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por esse trecho tão precioso e maravilhoso, como toda é a tua palavra. O Senhor abençoa-nos nessa manhã, fala aos corações, desperta-nos, corrige-nos, consola-nos também, Senhor, livra-nos do mal, e que o Senhor possa falar ao coração do teu povo nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, talvez você já tenha ouvido, ou lido, ou visto algum filme sobre alguma história marcante dos dias da Alemanha nazista. Sabemos que foram dias difíceis, dias desafiadores, dias muito maus. Alguém disse que o nazismo e a experiência na Alemanha nazista permitiu a nós conhecermos das maiores crueldades e capacidades que o ser humano tem para o mal, como também
de atos de profunda generosidade e bondade, operado por homens e mulheres, muitas vezes comuns, ou até soldados nazistas que, mesmo trabalhando por aquele regime tirânico e cruel, tiveram atos de misericórdia. Você deve ter ouvido já algumas histórias nesse sentido, mas uma história eu conheci recentemente e muito marcou, mencionei rapidamente num culto de ceia, algumas semanas atrás. É a história de um homem chamado Maximiliano Maria Kolbe. Maximiliano Maria Kolbe era um padre católico que foi para o Japão como missionário, ficou lá e, com o início da Segunda Guerra Mundial, não sei exatamente em que momento, ele foi levado para um campo de concentração nazista. E ele estava lá, num campo de concentração, com outros homens, sendo prisioneiro, e lá naquele campo de concentração existia uma lei, uma regra que foi estabelecida pelos líderes daquele campo de concentração. Se um homem fugisse, 10 seriam mortos. Então eles estabeleceram essa regra. Se uma pessoa fugir do campo de concentração, isso, gente, não é ilustração não, isso é fato. Isso é história, inclusive há filmes baseados na história desse homem, Maximiliano Maria Kolbe. E eles estabeleceram essa regra. Se uma pessoa fugir do campo de concentração, 10 serão mortos, por conta daquele que fugiu. E o que aconteceu? Um homem fugiu do campo de concentração, e aí o soldado, alguém de uma patente mais alta, não um soldado, um líder lá do exército nazista alemão, reuniu os homens e falou: como vocês sabem, quando uma pessoa foge do campo de concentração, 10 são mortos por conta disso. E agora eu vou escolher 10 homens que serão confinados numa cela e ficarão sem comida e sem bebida até morrer. E isso de fato era assim e de fato aconteceu. E aquele homem começou a contar. Eu ouvi essa história de algumas pessoas e vi um filme ilustrando. E ele foi contando 1, 2, 3, 4. Quando chegou num dos últimos homens, tinha um homem aos prantos, chorando muito. E ele escolheu aquele homem, o homem começou a ficar desesperado e falou: por favor, não faça isso, eu tenho mulheres, eu quero rever minha mulher, tenho filhos, eu quero rever a minha esposa, como é que meus filhos vão ficar sem mim? Eu quero rever a minha esposa e os meus filhos. Aí ele pegou, sem nenhuma misericórdia, atacou aquele homem junto com os outros. E aí, do meio daqueles homens que estavam em pés, todos com roupas de prisioneiros, vem andando Maximiliano Maria Kolbe, um padre católico, chega para aquele, não sei se era a patente dele, aquele militar alemão, e diz assim: Senhor, eu sou um padre católico, deixe-me ir no lugar dele. Aí o oficial alemão fica meio assim, assustado. Por quê? E ele, segundo o relato, ele diz assim: você conhece aquele porco polonês? Ele diz: não conheço, mas eu já estou velho, eu não tenho família, ele é mais jovem, ele tem esposa, tem filhos, deixe-me ir no lugar dele. Aí o oficial virou para aquele homem e falou assim: não, tudo bem, realmente a gente precisa de homens mais jovens para nos ajudar. Aí pegaram o homem, trouxeram de volta e enviaram esse homem, e ele foi para uma cela com mais 9 homens e ficou aprisionado, uma cela pequena, sem comida, sem água, até todos morrerem por inanição. E todos eles morreram, inclusive o Maximiliano Maria Kolbe, esse padre, era um frei. Depois ele foi canonizado pela Igreja Católica. Nós não não concordamos com canonização, não concordamos sequer que ele intercede por nós, mas concordamos que é um exemplo de alguém que foi ao extremo para salvar uma vida. E esse homem que foi salvo, depois foi liberto do campo de concentração e viveu até 90 e poucos anos testemunhando esse fato e pôde reencontrar sua família, porque um homem entregou a sua vida em seu lugar. É uma história muito marcante desse homem naquele trágico, um dos muitos relatos, naqueles dias tão terríveis da Alemanha nazista. E eu te pergunto, como você enxerga a sua salvação? Você é salvo porque você é alguém que se esforça e merece ser salvo? Você é salvo porque você é muito legal, você é muito justo, você é muito bom? Você é salvo porque você tem uma parceria com Deus? Deus faz a sua parte, eu faço a minha, e aí a gente faz um combinado, e assim eu vou ser salvo? Ou você entende a sua salvação como um ato soberano do Senhor? Um autor dos 2 séculos atrás, J.C. Ryle, falando sobre João 17, ele diz o seguinte: um antigo teólogo disse: esse é o melhor e mais completo sermão já pregado,
acompanhado de melhor de todas as orações. João 17 é um texto fantástico, em que Cristo intercede, Cristo se apresenta ao Pai em oração. Aqui, se você voltar um pouquinho, eu não vou ler porque o tempo não permite, mas em João 16, termina com palavras de despedida, Jesus anunciando a sua morte, a sua partida, dizendo que agora era chegada a hora. E aqui em João 17, ele ora ao Pai, e ora pelos seus discípulos, ora por aqueles que viriam a crer nele. E é um texto fantástico. E aqui nesse texto, nós vemos Jesus falando, entre outras coisas, tem muita coisa que poderíamos falar, da salvação e da vida eterna, como algo que o Pai concedeu a ele, conceder àqueles que são alcançados pela graça de Deus. Então eu queria chamar a atenção nos primeiros 5 versículos para a vida eterna, que tem a ver com salvação. João usa muito o termo vida eterna, Mateus já usa muito o termo reino dos céus. Podia segurar um pouquinho a garotada lá, que eles estão muito animados. Mas o sentido é o mesmo, a vida eterna com Deus, nosso Senhor e Salvador. Depois eu vou falar sobre Jesus como bom pastor, dos versículos 6 a 8, e as ovelhas desse bom pastor. Jesus se apresenta como bom pastor alguns capítulos antes, no capítulo 10 de João, e depois a intercessão do bom pastor pelas suas ovelhas. Então, primeiro, como Jesus trata a vida eterna? Volte, versículos 1 a 5, a João 17, que diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Que coisas que Jesus disse acerca da sua partida? E o que ele faz? Ele levanta os olhos aos céus e ora. E ora assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, esse texto, ele é muito confrontador para uma cultura como a nossa, porque nós somos condicionados a fazer coisas. Nós somos de uma geração, e eu creio que é nisso aí, é mais já camba para a filosofia política, quem gosta desses assuntos, aí depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu creio que é uma forte veia marxista, da praxis marxista, que fala que você tem que fazer acontecer e não só ficar no campo das ideias. Isso está muito forte na nossa cultura, mesmo que a gente não perceba, mesmo que você não seja comunista, socialista, como eu também não sou, mas a gente é uma sociedade muito movida pelo que você faz. Então nós somos movidos pelo que fazemos, nós reconhecemos pessoas que fazem acontecer, e às vezes no que tange ao reino dos céus a gente leva essa mesma lógica. Então eu faço acontecer, eu faço valer a minha vida, a minha salvação. Só que, quando a gente se depara com esse texto de Jesus, ele fala, Jesus está agradecendo ao Pai, porque Deus deu a ele autoridade para conceder vida eterna a todos que o Pai o deu. Então o que Jesus está nos falando aqui? Isso, muitos falam, mas essa doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, doutrina da eleição, doutrina da predestinação, isso é coisa de Paulo. Não só Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, e aqui vemos o próprio Cristo falando que Deus tem um povo que ele dá autoridade ao Filho para que o Filho conceda a vida eterna. A gente começa a entender que a salvação não é algo que está nas nossas mãos, mas como diz Jonas, no ventre do grande peixe. Às vezes a gente precisa ir para o ventre de um grande peixe para entender isso, mas Jonas, citando um dos salmos, lá em Jonas 2,9, ele diz, a salvação pertence ao Senhor, é Deus quem salva. Deus, em sua soberania, elege alguns para a salvação, e são muitos, e concede ao Filho autoridade para conceder a vida eterna. É isso que eu creio ser o texto, o ensino bíblico mais fiel às Escrituras. E Jesus continua no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmão, se você tivesse que definir vida eterna, a gente pensaria tantas coisas. Mas Jesus define aqui, orando ao Pai de uma forma tão simples, a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho, que também é Deus. Se você tivesse que definir a salvação, a vida eterna, talvez você pensasse em muitas coisas. Andarmos em ruas de ouro, caminharmos no lugar onde não haverá mais escassez, não temos mais violência, não temos mais rumores de guerras, doenças, epidemias, tudo isso é verdade, irmãos. Nada disso deixa de ser verdade. Mas a vida eterna é algo muito além disso. Não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. A vida eterna consiste num relacionamento profundo com o único Deus, vivo e verdadeiro, e com seu Filho Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. O conheçam aqui não é conhecer Deus só de ideias.
Se não era assim, então para ter a vida eterna, vamos todo mundo para o seminário, vamos todo mundo para a escola dominical, vamos aprender coisas sobre Deus e aí teremos a vida eterna. O conhecimento aqui não é somente conhecimento racional, é conhecimento relacional. Então temos que ter um conhecimento racional, temos que saber quem é o único Deus vivo e verdadeiro, mas temos que nos relacionar com Ele, isso é a vida eterna. E esse relacionamento não vai acabar com a morte. Aquele homem que citei, né, o Frei Maximiliano Kolbe, ele morreu lá no campo de concentração, mas eu creio que, embora tenhamos todas as divergências com a fé católica, eu creio que existem católicos que realmente creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aquele homem, eu creio, que possivelmente está nos braços do Pai, desfrutando da vida eterna, que é somente em Jesus Cristo, se ele de fato colocou a sua fé em Jesus. Porque ninguém é salvo por entregar a vida por outro, somos salvos por depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente voltar o coração para a palavra e para a oração e termos um relacionamento com Deus. E Jesus continua ainda assim no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, se esse texto chacoalha com o nosso pensamento, se achamos que a salvação é algo que nós conquistamos pelo nosso esforço, e mostra que é uma dádiva que Deus dá por intermédio de Jesus Cristo a nós, também tira qualquer dúvida que alguém tenha se Jesus Cristo é de fato Deus. Porque ele fala aqui, com a glória que tive antes que houvesse mundo, mostrando que ele estava com o Pai lá na fundação de todas as coisas. Jesus Cristo é Deus, é o Deus encarnado, é o Deus Emanuel entre nós, que veio para morrer em nosso lugar, e que ele está às portas do seu martírio, do seu sacrifício, para morrer, para nos dar a vida eterna. Então, primeiro ponto, irmãos, a vida eterna é uma dádiva de Deus. Se você ainda entende que você é merecedor da salvação, se você ainda entende que você é muito bom, e por isso que Deus te deu você faz um favor para Deus, e aí Deus fala, já que ele é tão bonzinho, vou ajudar ele também. Talvez você precise repensar os seus conceitos e se prostrar diante de Deus em adoração por ele ter te alcançado. Que é isso que muitas vezes vem no meu coração. Senhor, por que o Senhor me alcançou? Se você for bem sincero, conhecendo o seu coração, principalmente aqueles que já estão um pouquinho mais avançados em anos, você acha que você mereceria ser salvo? Você acha que Deus não podia te condenar por 1, ou 2, ou 3, ou muitos atos que você comete ou cometeu na sua vida? Por que Deus te salvou? Por que Deus te alcançou? Porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E uma vez que fomos alcançados por Deus, devemos viver para a glória dele. Aí sim. Não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos devemos manifestar boas obras. Estou falando que é para ninguém viver de qualquer jeito porque foi salvo por Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Somos salvos pela graça mediante a fé, Paulo diz lá em Efésios 2, para boas obras. Efésios 2, 10, ele fala isso das boas obras. Então, estou falando que é para a gente viver de qualquer jeito. Mas as nossas obras não eram suficientes. A gente precisava de uma intervenção do alto. A gente precisava que Deus viesse a nós, irmãos. Eu achei muito interessante o André abrir o culto com o Salmo 121, porque o Salmo 121, o salmista eleva os olhos para os montes, porque ali era um salmo de peregrinação, estavam caminhando para Jerusalém, estão vendo os montes, ele olha para os montes, mas reconhece que a salvação vem do Senhor, e ele começa a falar que o Senhor que guardará a sua entrada e a sua saída, o Senhor que guarda a sua vida, guardará a sua alma, atribuindo a Deus os feitos da proteção, da guarda, da restauração da alma, porque Deus faz, irmãos. Então, se essa história de doutrina da eleição, da doutrina da predestinação é meio confusa para você, a gente pode estudar mais sobre isso, podemos conversar, sabemos que é um assunto que gera um pouco de aflição, mas uma coisa você precisa ter certo na sua vida, isso você não pode ter dúvida, Deus intervém nesse mundo, Deus age. Você não está solto no mundo, nós não somos deístas. Deísta era uma filosofia da época do iluminismo, que cria que Deus criou todas as coisas, foi para o céu e ficar de lá olhando o que as pessoas vão fazer. A melhor analogia é do relojoeiro. Se você tem um relógio, eu não tenho. Mas, você tem um relógio no seu pulso, está funcionando legal. Você não sabe quem fez o relógio, possivelmente. Que hoje em dia é tudo industrializado, antigamente você sabia que era o relojoeiro. Você não sabe quem fez, mas sabe que alguém fez. O deísmo é igual a história do relojoeiro. Você tem tudo aqui no mundo, você sabe que alguém fez, mas essa pessoa não faz nada. O relojoeiro que fez o relógio que está no seu pulso, possivelmente não te conhece, muito menos sabe que o relógio está sendo usado por você nessa manhã. Mas ele fez e está aí. Muitas pessoas veem Deus assim. Deus criou todas as coisas e largou o mundo para girar
como uma máquina de um relógio e depois um dia Jesus vai voltar e vai dar conta de tudo. Não é isso que nós cremos. Não somos deístas, somos teístas. Cremos que Deus intervém no mundo, Deus intervém com o seu povo. E é isso que a gente tira desse texto, e você não pode ter dúvida quanto a isso. Você não está abandonado, solto no mundo. Deus intervém, Deus age, mesmo nas nossas fragilidades. E volte em João capítulo 10 para a gente terminar essa primeira parte sobre a vida eterna. A gente não vai sair do Evangelho segundo João hoje. João 10, versículo 25. Jesus ali discutindo com os fariseus, diz assim, João 10, 25. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E olha o discurso com Jesus, nada politicamente correto. Versículo 26. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Jesus chegou na cara daqueles homens e falou, vocês não estão crendo em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus não teve nenhum pudor em falar aquilo para aquelas pessoas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus, irmãos. Então o que separa as ovelhas dos bodes é que as ovelhas ouvem, reconhecem a voz do pastor, e não é do pastor Filipe, é do bom pastor que é Jesus Cristo. E elas seguem o bom pastor e ele promete, isso é promessa, não é que você vai ter casa na praia, carro novo, você pode até ter ou não, mas a promessa que a Bíblia nos faz aqui é que esses que ouvem a voz do bom pastor e o seguem, têm a vida eterna e jamais perecerão e ninguém os arrebatará da mão de Cristo. Então a vida eterna é concedida àqueles que são ovelhas do Senhor. Como falei recentemente, existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que são ovelhas e seguem Jesus Cristo e os que não seguem. Dentro dos que não seguem tem religiosos, tem ministros do Evangelho, tem gente de todo tipo. E dentro dos que seguem, eu não creio que tem tanta variedade assim também, mas tem pessoas que têm visões um pouco diferentes da fé do que nós, mas não tanto que venha ferir a essência do Evangelho de que somos pecadores e Jesus morreu por nós. Mas voltando a João 17, então a primeira coisa, a vida eterna é uma dádiva. Se você chegou aqui essa manhã achando que você vai ser salvo porque você é bom, você precisa rever os seus conceitos. Talvez você esteja com uma impressão muito exagerada a seu próprio respeito. É hora da gente se quebrantar, da gente pedir perdão a Deus, da gente quebrantar os nossos corações. E como disse uma certa feita um pregador que eu ouvi, a única coisa que eu espero fazer quando estiver diante de Jesus é me dobrar em adoração diante dele. Não vou fazer mais nada. Que é só isso que me resta por aquele que me salvou, por aquele que me amou. Então, se ainda há algum resquício de justiça própria no seu coração, deixe-o no altar de Deus essa manhã. E reconheça, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo porque eu ouvi a voz do bom pastor e ele, por misericórdia, abriu os meus ouvidos para reconhecer que é ele que me chama. É a ação dele. Ele age, irmãos. Ele tem poder, essa mensagem é muito contracultural, porque vivemos numa cultura que fala que você tem que fazer acontecer, e muitas vezes temos que estudar, temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde, nada contra isso, mas é Deus que intervém. Então Jesus Cristo foi até você, em meio à sua vida, pecaminosa como eu também tinha, Jesus abriu os seus olhos, Jesus te derrubou no chão, talvez como fez com Saulo no caminho de Damasco, abriu os seus olhos, e aí sua vida foi transformada, é uma ação soberana dele. Porque você está no rol daqueles que o Pai deu ao Filho para que conceda a vida eterna. E o que te resta fazer? Viver para a glória de Deus, ter a gratidão eterna ao Pai e viver para a glória do Filho no poder do Espírito Santo. A gente tem esse entendimento, as coisas ficam mais fáceis. A gente pensa, você ter uma vida de gratidão é algo maravilhoso. E tem muita gente que acha que está fazendo um favor para Deus, e aí tudo é mais difícil. Não, quem fez o favor foi Ele por mim. Então eu tenho que viver para a glória dEle. Mas segundo ponto, as ovelhas do bom pastor. Quem são esses que Jesus fala que o Pai deu e que Ele concede a vida eterna? Os versículos 6 a 8 nos mostram isso. Ele diz assim, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então Jesus faz um recorte. Jesus pregava para multidões, mas Ele manifestou o nome de Deus àqueles que Deus concedeu a Ele do mundo. Eram teus e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Qual é a evidência de que você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Você paga seus impostos? Você fala, muito bem. Mas tem muita gente que é ateu e paga imposto. Porque você é inteligente? Eu trabalhei com homens brilhantes que não estavam nem para Deus. Porque você cuida da sua família? Eu conheço homens
de diversas religiões, ou que não tem religião nenhuma, e cuidam muito bem da sua família. Porque você é trabalhador, também conheço um monte de gente trabalhadora. O que evidencia que você é uma ovelha do Senhor, que você ouviu a voz de Deus, segundo Jesus Cristo nesse texto, é você estar guardando a sua palavra. Então, irmãos, quando eu como pastor sou chato e faço você vir para a escola dominical e pego no seu pé para você ler a Bíblia, para você aprender a palavra, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Porque se você não guarda a palavra de Deus, você não é ovelha de Cristo. Eu ouvi um pastor falar uma coisa muito dura esses dias, e confesso que não concordei com ele. Ele falou assim, crente que não gosta de ler a Bíblia não é crente, ou não gosta de ler. Eu falei, eu achei isso muito pesado, acho que a gente tem que gostar de ler. Mas nem todo mundo tem a mesma aptidão, e às vezes a gente precisa ser treinado. Então, vamos nos esforçar para ler mais, ler bons livros, mas, independente se você gosta de ler muito ou pouco, você precisa guardar a palavra de Deus. Lá em Mateus 28, o que Jesus disse? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as palavras que vos tenho ensinado. Então é característica de alguém que é ovelha do Senhor, que é discípulo de Jesus, conhecer e guardar a sua palavra. Mesmo que você não conheça de Gênesis, Apocalipse, não saiba um monte de versículo de cabeça, mas você precisa guardar essa palavra. Pois aqui Jesus fala isso. Aqueles que me deste do mundo eram teus e os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, se não lemos como o irmão que está ao seu lado, que de repente já leu a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, ou se você não estuda tanto quanto outros que fazem isso, pode ser um estímulo para você estudar mais, mas se você não tem interesse na palavra, se você não tem interesse em conhecer essa palavra, se essa palavra não ecoa no seu coração, se você não tem uma experiência com Deus através da palavra de Deus, desconfie. Como disse meu professor Paulo Vale, ontem eu estava ouvindo a Fiel Jovem, ele falando aos jovens, ele falou, tem uma desconfiança santa. Espera aí, eu estou seguindo Jesus mesmo? Eu não estou nem aí para a Bíblia. Eu abro a Bíblia, eu durmo. Eu ligo ao jogo da Copa, assisto todos. Eu vou ouvir uma pregação, eu não entendo nada. Eu abro, faço maratona de temporada, viro à noite, vendo série. Cuidado. Meu papel é te alertar. Você vai prestar contas a Deus, não a mim. Cuidado. Se você não guarda e não tem interesse para a palavra de Deus, tem uma desconfiança santa se você de fato é ovelha de Jesus. Eu não estou falando isso para te jogar para fora, mas para te trazer para dentro. Então volte para Deus enquanto é tempo. Porque você não vai mais poder dizer que não foi avisado. Se você não sabia disso até essa manhã, agora você está sabendo. Os teus guardam a tua palavra. Então quem despreza a palavra de Deus não está agindo como uma ovelha do Senhor. Pode ter todas as obras de misericórdia do mundo, mas, segundo as Escrituras, está fora. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido o quê? As palavras que me deste. Então os discípulos de Jesus reconhecem que ele era o Cristo, por quê? Porque eles estavam recebendo as palavras que Jesus tinha recebido do Pai. De novo a palavra de Deus aqui. E eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Irmão, se a gente não conhece a palavra, se a gente não reconhece que Jesus é o Messias e por intermédio da palavra tem alguma coisa errada. E eu não estou querendo gerar medo nem chateação no teu coração, quero alertar você. Porque hoje em dia está tendo uma epidemia daquele negócio que algumas meninas jovens têm tido esse problema de querer emagrecer demais e... bulimia? Anorexia. Isso é preocupante. Por quê? As meninas ficam sem fome para poder ficar magras demais. Porque a ausência de fome é um sintoma de que tem algo errado com você. Se não temos nenhuma fome pela palavra de Deus, tem algo errado com a gente, irmãos. Se não temos fome e sede em ouvir a palavra de Deus, em cantar a palavra de Deus como fizemos essa manhã, em ler a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Peça a Deus misericórdia. E que você tenha fome e sede da palavra do Altíssimo. E esse é o tema da nossa EBD de hoje. É o primeiro assunto que vamos trabalhar desse curso que iniciamos em Busca de um Lar, que estamos trabalhando, é justamente a pregação da palavra de Deus. Isso é essencial para a vida da igreja e para a nossa vida espiritual. Mas seguindo, já caminhando para o fim, o terceiro e último ponto. Primeiro, a vida eterna. Depois, as ovelhas do bom pastor são aquelas que ouvem a voz dele. E Jesus não teve nenhum pudor de chegar na frente dos fariseus e falar, vocês não são minha ovelha, por isso você não me reconhece. Mas aqueles que ouvem a voz dele, reconhecem e guardam a palavra dele. E aí Jesus intercede por esses, versículo 9.
É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. De novo, Jesus, zero politicamente correto. Jesus, zero, aquela imagem bonitinha de olho azul, de cabelos claros, recebendo todo mundo, tratando todo mundo como se ele fosse o salvador de todos. Eu peço não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus está fazendo uma oração específica por aqueles que são suas ovelhas. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. E olha o que Jesus diz. Jesus está orando aqui pelos discípulos dos seus dias. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Nós não tínhamos nascido aqui ainda. Então Jesus aqui ainda não está orando por nós. Depois ele vai orar. Está orando por aqueles dos seus dias. Então ele fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmãos, essa declaração é de um peso e uma responsabilidade para nós que você não tem noção. Eu vou falar mais sobre isso à noite. Se você puder, retorne à noite, vamos ter a ceia do Senhor. Eu vou continuar pregando sobre João 17 e vou dar uma ênfase nessa questão da unidade. Porque Jesus, entende o contexto, entende o cenário. Jesus está às portas de ser crucificado. Jesus está às portas de morrer por mim, por você e por todos aqueles que são suas ovelhas, para a glória do Pai. Jesus está aqui no momento de angústia, orando ao Pai, não Getsemane ainda, mas ele está orando a Deus. E ele ora, Pai Santo, oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Volto a dizer que ele está orando pelos seus dias, mas ele vai fazer algo semelhante a orar por nós mais à frente, que é o que eu vou falar à noite. E eu te pergunto, irmãos, você tem valorizado e mesmo preservado a unidade da igreja? Porque pensa bem, se eu com os meus atos, talvez com uma palavra mal dada, talvez com o meu ímpeto de falando que dá na cabeça, firo irmãos, gero contenda na igreja, falo mal de uma pessoa da igreja para alguém que está desviado, está afastado, essa pessoa continua, vai mais longe ainda. Eu estou ferindo a unidade da igreja, eu estou indo contra algo que Jesus, no seu momento mais crítico, orou ao Pai para que houvesse. Você tem ideia da gravidade disso? Jesus ora ao Pai para que sejamos um. E eu, na minha insignificância, arrogância e falta de domínio próprio, falo o que me dá na telha, ou posto na internet o que me dá vontade, e gero contenda, trazendo problema na unidade da igreja. Você acha que isso vai passar batido aos olhos do Senhor? Cuidado. Não toque na igreja do Senhor. Sei que muitos líderes têm feito muitas bobagens. E certas coisas precisam de fato ser denunciadas. Mas cuidado. Porque ao ferir a unidade de Deus, ao ferir um irmão, ao falar mal de uma liderança, ao agir de forma que você fere a unidade do corpo de Cristo, você está indo frontalmente contra algo que Jesus, no seu momento mais crítico, orou ao Pai que tivesse. Isso não vai passar barato. Há muitas pessoas dentro da igreja hoje sofrendo tremendamente, porque não guardam a boca, falam demais, sofrem juízo de Deus, mas continuam vindo para a igreja achando que está tudo bem. E não sabem que estão sofrendo o juízo do Senhor. Cuidado. Não brinque com aquilo que Jesus levou tão a sério. Sermos um. Ah, isso quer dizer que somos todos iguais? Não, não seremos. Vou falar à noite também e vou falar no retiro sobre isso. Bastante vamos falar sobre unidade. Unidade não é uniformidade. Temos muitas diferenças entre nós, mas precisamos batalhar pela unidade da igreja, pois é algo que Cristo pediu ao Pai. Mas sobre isso vou falar mais à noite. Se puder, volte à noite. Também teremos a ceia do Senhor. E ele continua no versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha que coisa linda, irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus faz um alerta para nós, cuidado, porque a gente pode estar se levantando contra Deus, ao ver e falar coisas que desagradam a Deus, e ferindo a unidade da igreja. Aqui na sequência ele fala, quando ele estava no mundo ele guardava, ele protegia, e nenhum daqueles se perdeu, exceto Judas, que já estava destinado a ser o traidor. Então, Jesus hoje continua nos protegendo e nos guardando. Mais uma vez citando o Salmo 121, ele que nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele continua fazendo isso, irmão. Então, aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e reconhecem e guardam a sua palavra, são guardadas por ele ainda hoje. E ele continua, mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E Jesus estava orando ao Pai e avisando aos discípulos para que eles se alegrassem no que ele faria. Eu lhes tenho dado a tua palavra. De novo,
Jesus fala que ensinava a palavra. E a igreja hoje tem feito tão pouco da palavra de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo hoje odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então não pense, se você viver uma vida cristã íntegra, glorifique a Deus, você se dedicar a conhecer e amar e guardar a palavra de Deus, vai todo mundo ficar feliz contigo e te achar uma pessoa maravilhosa. Pelo contrário, vão odiar você. Esse é o padrão. Então tem que brigar com todo mundo? Não, mas não se surpreenda. Se você quiser viver uma vida que glorifique a Deus, você encontrar oposição. Jesus enfrentou isso, os discípulos enfrentaram isso, os apóstolos enfrentaram isso, os irmãos da igreja perseguida enfrentam isso até hoje. Não é pra você sair comprando briga com todo mundo, mas viva para a glória de Deus, guarde a palavra de Deus e não se surpreenda se você encontrar oposição, ou para falar a expressão do texto, ódio daqueles que rejeitam o Senhor. E o que Jesus está fazendo? Está orando ao Pai que os guardasse, pois ele ia ser morto e ele ia deixar esse mundo. E ele fala ainda no versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então Jesus não quer que você... Então é melhor a gente morrer todo mundo e sair desse mundo. Não, ele quer que você continue aqui, brilhe a luz do Senhor na sua vida aqui, mas ele pede ao Pai que te guarde. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os o quê? E o que é a verdade? Pilatos perguntou isso a Jesus mais à frente. O que é a verdade? Jesus nem respondeu a ele. O que é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Irmãos, concluindo. A salvação é uma dádiva do Senhor. Se você ainda acha que você é merecedor de ser salvo, peça perdão a Deus nessa manhã. Nenhum de nós é. Porque por mais que nós nos esforcemos, mais que a gente tente fazer o máximo que possamos, a ofensa diante de Deus é muito grande, porque Deus é muito santo. Então nós precisávamos de um interventor, precisávamos que Deus agisse, e Deus agiu, Ele veio a nós ouvimos a voz do bom pastor, nós reconhecemos, e o que Jesus faz com aqueles que são as suas ovelhas, que têm guardado a sua palavra? Ele guarda, Ele protege, Ele ora ao Pai por nós, e a intercessão de Jesus, que nós vemos aqui, continua nos céus. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, no momento que você se sentir sozinho, sentir abandonado, sentir descuidado, sentir preocupado, saiba que Jesus continua intercedendo por nós junto ao Pai. E assim como Ele guardou, protegeu e ninguém se perdeu dos que estavam com Ele, salvo Judas Iscariotes, Ele continua guardando, protegendo para que nenhum de nós seja perdido. Olha que segurança que isso nos dá, irmãos. Não é para você viver de qualquer jeito e fazer o que der na telha. Precisamos viver com cuidado, vigiar. Mas nós temos paz, de que a nossa vida, a nossa salvação não depende dos nossos esforços, depende da graça, da misericórdia do Senhor, porque Ele fala, o Pai me deu e eu concedi a vida eterna. E o que resta a nós? Viver uma vida que glorifica a Deus, fazer o que fizemos agora, glorificar a Deus com os nossos cânticos, com as nossas palavras e com a nossa vida. E aí, se Deus me alcançou, se Deus me amou, se Deus me chamou para viver de modo que glorifica o Senhor, eu tenho que viver de modo diferente. Mesmo que o mundo me odeie por causa disso. E voltando ao início, a história daquele frei que se tornou um santo da Igreja Católica, Maximiliano Maria Kolbe, é impressionante. Pensar que um homem literalmente deu a sua vida para salvar um homem que ele sequer conhecia. E ele foi morto. Os nazistas, misericórdia zero. Levaram para a cela, deixaram lá com os outros 9 homens e todos morreram. Alguns dizem que esse homem, esse frei, não morreu. Morreu todo mundo, ele ficou vivo, a gente não sabe se é história ou é lenda, e aí os alemães aplicaram uma injeção direto no seu coração e acabaram com a história ali. Mas, de fato, é que ele morreu por causa dessa decisão de entregar a vida para um homem. Não concordamos que ele seja santo, mas concordamos que é um exemplo notável. Mas Jesus Cristo aqui está se entregando voluntariamente, não por um homem, mas por uma multidão de ovelhas que o Pai entregou a ele, e entre essas nós estamos, irmãos. Então que vivamos para a glória de Deus e que guardemos essa palavra, que é isso que evidencia que nós de fato somos ovelhas do Senhor, que nós de fato amamos a Cristo, que nós de fato recebemos a vida eterna e habitaremos para sempre com o Senhor. Cuidado com o que sai dos seus lábios e cuidado também com o que entra nos seus ouvidos. Guarde seu coração e tenha paz, que se você de fato tem vivido para a glória de Deus, Ele é poderoso para nos guardar, nos proteger. E na sequência, que é o que falarei à noite, se Deus permitir, Jesus ora por nós. Jesus aqui está no mundo,
orando por que estavam ali com ele. Ele fala, eu vou sair do mundo, Pai, guarda-os, porque eu estou indo para aí. Mas a partir do versículo 20, ele ora por mim. Ele ora por você, Silvia. Ele ora por você, Adriana. Ele ora por você, Eliane. Ele ora por você, Ricardo. Porque ele ora por aqueles que viriam a crer nele. Mas vamos orar.